Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, o programa dessa semana é super interessante, presta muita atenção que você pode ajudar muita gente, hein? Eu vou conversar com o Marcos Vinícius, está aqui, ele que é coordenador técnico do ITS, Instituto de Tecnologia Social. Se eu falar errado, ele daqui a pouco me corrige. Queria agradecer o Marcos Vinícius pela presença aqui, é uma satisfação recebê-lo no TV Polo. Obrigado. Eu sou o coordenador do projeto de emprego apoiado, né, que está aqui na Baixada Santista. A gente está atuando principalmente aqui em Cubatão e Guarujá. Ele disse o nome que para nós é um pouco estranho. Ele falou que é coordenador do projeto Emprego Apoiado. Isso. O que é o emprego apoiado, Marcos? O emprego apoiado é uma metodologia diferente de apoio à empregabilidade da pessoa com deficiência. O emprego apoiado ele vem principalmente na década de 80 nos Estados Unidos. Lá já é política pública, na Espanha também muito forte. É uma linha de apoio à pessoa com deficiência e todas as pessoas que precisam de apoio para estarem no mercado de trabalho. Então é uma metodologia. Certo, é uma entidade, é uma OCIP, é isso? Isso, o ITS Brasil, o Instituto de Tecnologia Social, é uma OCIP. Certo. Eu percebi aqui, depois a gente vai conversar sobre no meio do programa, mas para as pessoas se entenderem, tem um programa do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS. Exato. Essa OCIP tem uma ligação com esse programa, é isso? O ITS é uma OCIP e por ser uma OCIP é uma entidade que tem como recorrer ao PRONAS com projetos. Né? Desde 2015 a gente está com um projeto que é similar, né, a esse projeto que está tendo aqui, que foi feito em São Paulo. Lá a gente teve frutos bem positivos, teve 183 pessoas empregues, pessoas com deficiência. Quantas? 183 pessoas no primeiro projeto. Certo. No demais dos outros projetos que teve em 2016 começou outro projeto e teve mais pessoas empregues ainda. Tá, vamos entender aqui para as pessoas. Então é assim, o governo tem um programa nacional que apoia as pessoas com deficiência. Essa OCIP, ela elabora os projetos e apresenta dentro desse programa. Isso, exatamente. E aí ela faz a gestão e aí você diz que apresentou aqui em Cubatão, é isso? Isso, certo? isso. Para ele acontecer em Cubatão, ele precisa ter alguma parceria com o poder público? Sim, precisa. Precisa que a Secretaria da Saúde tenha anuência. O ITS ele manda o projeto para o PRONAS, ele é aprovado. O ITS, no caso, corre atrás no sentido de apresentar para as prefeituras, para as secretarias de saúde. E aqui em Cubatão nós temos isso? Já foi feito esse convênio? Isso, a Secretaria aqui de Saúde de Cubatão e também de Guarujá aceitaram o projeto e está sendo realizado. Certo. A intenção do projeto, a gente trocar em miúdos, às vezes vocês usam termos técnicos, mas para ficar mais fácil. Vocês dão um apoio social para as pessoas que têm portadores de deficiência que podem se inserir no mercado de trabalho. Aí vocês fazem a captação dessas pessoas, é isso? E no caso a gente recebe essa pessoa com deficiência que está querendo trabalhar. Certo. Acho que o grande foco do projeto é a pessoa com deficiência querer trabalhar. Se ela não quer trabalhar, aí a gente está em outro momento. A pessoa quer trabalhar, quer ter seu salário, seus benefícios, a gente apoia essa pessoa para que ela consiga esse trabalho. Então, isso é uma coisa importante que ele falou o seguinte, olha, se a pessoa é portadora de deficiência, ela tem que ter a vontade de trabalhar, ponto. Ô Marcos, a situação da pessoa não desanima ela a ter essa vontade? Na verdade, a gente parte do pressuposto que a pessoa com deficiência, aqui no caso a gente até abandonou alguns termos que seria portador, pessoa com necessidades especiais, que desde 2009 a gente tem a questão de ser pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa antes de mais nada. E o cidadão, para ser incluso, para ter direito não só à saúde, ter direito à educação, tem também direito ao trabalho. E a gente já parte da concepção que a pessoa com deficiência tem esse direito, sim. E aí, às vezes, a pessoa desconhece esse direito.
porque a própria família às vezes desconhece essa possibilidade que a pessoa tem e essa potencialidade que ela tem. Isso é importante. Então, você que está acompanhando a gente, tem um familiar, tem alguém, desconhece muitas vezes essa oportunidade, que eu acho muito bacana. Bem, então o Instituto, o ITS, que fica aqui em Cubatão, né? Vocês estão na Galeria Angelina, é isso? Isso, a gente está na sala 23, aqui na Galeria Angelina. 9 de abril... Isso, 9 de abril, 2166. 9 de abril, 2166. Vou dizer isso que provavelmente as pessoas vão querer saber. 9 de abril, 2166. O responsável ou a própria pessoa deve comparecer na entidade de vocês e fazer um cadastro? Ou tem um cadastro que é feito pela internet, por exemplo? Não, a gente atende pessoalmente. O diferencial que a gente tem, por exemplo, de uma consultoria lá fora, é que a gente busca compreender o desejo dessa pessoa trabalhar, mas a potencialidade. Às vezes a pessoa ela gosta de recepção, ou gosta de administrativa, ou gosta de fazer as coisas, meter a mão na massa. Então a gente busca fazer o que a gente chama de levantamento de perfil. São 12 técnicos de emprego apoiado, tem pedagogo, tem psicólogo, tem ciência social. Você falou uma coisa bem importante agora, e eu vi aqui no texto que você deixou para a gente, que é a elaboração do perfil vocacional do profissional. Então, e é isso, falar perder um pouquinho mais de tempo para explicar isso, que é muito importante. Quer dizer, você acabou de falar o seguinte: uma pessoa que tem deficiência, muitas vezes ela tem uma limitação até na cabeça dela mesma. Ela diz, olha, não sei se eu vou ser capaz. Sim. E eu não sei também o que eu poderia fazer. Você acabou de dizer o seguinte: ela pode trabalhar numa recepção ou pôr a mão na massa. Como é que vocês decidem por essa orientação? Numa conversa, num teste, como que é isso? A gente sempre dialoga com a pessoa, também juntamente, quando necessário, com a família também. E a gente coloca em exemplos práticos, porque a pessoa com deficiência, ela sempre está atuando em algum momento, em alguma questão. Então, às vezes, a gente busca saber o que ela gosta de fazer, o que ela tem potencialidade de fazer, qual que é a vontade mesmo dela fazer. Esse trabalho é feito por profissionais de que área? Psicologia, ciência social, principalmente. Esses profissionais estão lá na sede da associação? Isso. Eles são o que a gente chama de técnicos de emprego apoiado, que compreende a metodologia do emprego apoiado. Eles têm a graduação deles, mas o foco do técnico de emprego apoiado é a empregabilidade via o emprego apoiado, que aí entende que a pessoa meio que se fosse um emprego apoiado, para você imaginar, seria uma alavanca. A pessoa tem a potencialidade, o técnico de emprego apoiado é o que impulsiona essa pessoa. Certo. Porque às vezes tem dificuldades reais, concretas, às vezes de chegar à empresa. E essa avaliação que você falou dessa dificuldade concreta, assim, eu não sei se tem uma avaliação proporcional em razão da deficiência que a pessoa possui. Cada pessoa dessa é capaz, mas tem alguma limitação, né? E aí esse direcionamento é um trabalho que o técnico faz. Isso, no caso aí, por exemplo, às vezes a questão da própria pessoa e a empresa também não sabe como lidar. Por exemplo, um exemplo bem concreto, pessoas com deficiência intelectual, a gente tende a compreender, assim, de fora, senso comum, que não vai conseguir aprender, que não vai conseguir render. A gente tem exemplos concretos que, assim, é um tempo diferenciado, muitas vezes, que ocorre, mas a gente tem toda uma estrutura para ensinar essa pessoa a ela compreender a atividade de trabalho. Certo. Eu vou pedir um pouco de licença para o Marcos, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, e isso é muito importante, aí se acompanhar, porque às vezes é uma oportunidade que você pode ter para uma pessoa. Ele vai explicar já para a gente como que você procura o Instituto, como a empresa pode participar, enfim, eu volto já. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móveis. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana, Marcos Vinícius, coordenador do ITS, Instituto de Tecnologia Social. E a conversa aqui, nós estamos falando sobre emprego apoiado. Conhece alguém que é portador, desculpa, não é mais o termo portador, com deficiência e está precisando trabalhar, ou eles são um instituto, uma entidade que dão apoio para essas empresas. É isso mesmo, né? Foi isso que eu entendi. Isso mesmo. Marcos, agora tem um caminho aí entre a empresa
quem emprega e o empregado. Isso. A gente, por enquanto, vamos falar ainda de quem é empregado. Depois a gente vai falar da empresa, que tem um caminho também, né? Como é que vocês atingem essa demanda? Como é que vocês chegam nessas pessoas para elas até motivarem? Primeiro a gente busca sempre, como a gente teve a anuência da Secretaria da Saúde, a gente busca sempre a parceria com a saúde. Então, os técnicos de emprego apoiados aqui de Cubatão, de Guarujá, estão indo nas UBSs, nos CAPs, no CREAS e tudo mais, para apoiar, para fazer essa parceria, porque teve a anuência. Mas a gente também faz parceria com instituições e também nós atendemos as pessoas de livre e espontânea vontade. Certo. Então é o seguinte, olha só, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige aqui. Pessoalmente, você pode mandar alguém lá no Instituto, na Galeria Angelina. Mas se você pertence a alguma entidade, eu vou dizer um exemplo. Aqui em Cubatão a gente tem a ACCDP, lá, que é a Associação Cubatense das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. O nome deve ser parecido com esse. Nós temos a Casa da Esperança, nós temos a Libras, e se eu esquecer mais alguma coisa, me perdoem. Mas, por exemplo, tem 3 entidades. A sua entidade fala com essas entidades, atende as pessoas? Eu sempre busco essa parceria, sim. É que é o que acontece em algumas entidades, não tem um foco da empregabilidade. Certo. O foco já é o outro, é o voltado às vezes assistencialismo, e nosso foco já é outro. Então a gente busca sempre atender essa pessoa da forma melhor que ela tiver, principalmente por aqui, que está ajudando bastante a gente a divulgar esse projeto, porque querendo ou não, esse projeto é gratuito. Então, é um projeto que tem meio, começo e fim. Então, está aqui em Cubatão, a gente tem que aprender o maior possível, tanto as empresas, mas principalmente as pessoas com deficiência que estão precisando trabalhar. É porque é uma referência, né, para as pessoas. Essas entidades são referências no município e às vezes são portas de entrada para essas pessoas se inserirem, eu não vou dizer nem no mercado de trabalho, mas na sociedade em si. Sim, sim, com certeza. E aí essas entidades podem procurar vocês também? Também. Ou vocês também costumam fazer visitas para essas entidades? A gente busca fazer essa parceria, sim. É que, como eu te disse, né, às vezes tem entidades que não têm um foco em empregabilidade. Certo. Então, às vezes ela atende porque a gente busca apoiar a pessoa que está na idade de trabalhar e tudo mais. Então, às vezes tem entidades que atendem mais criança ou adolescente. Então, às vezes, depende muito da entidade que busca a gente. Escola? Vocês conversam com alguma escola? Porque, às vezes, parte dali, como hoje tem essa questão do primeiro emprego, às vezes, não sei se tem alguma coisa relacionada, mas às vezes pode ter essa oportunidade, né? Sim, sim, com certeza. A gente até está difundindo muito aqui na questão da escola, buscando marcar reuniões com a Secretaria da Educação. Já tem um processo já em Guarujá, que a gente está ainda iniciando, mas a gente busca sim. Eu já vi algumas entidades, mas parece que são outras associações que têm nas empresas privadas que atendem esse tipo de serviço. É um trabalho parecido ou não? Desculpa. Não um exemplo, existe uma associação chamada AVAP, não sei se existe ainda, que empregava pessoas. Sim. Eu vi muitos deles na refinaria, dentro da refinaria, na recepção da refinaria. É um bom, você está colocando um bom exemplo, porque a gente atua com a empresa de facilitação da pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho. E a gente é diferente de uma AVAP, por exemplo. A gente facilita a pessoa entrar no mercado de trabalho. Então, aí no caso, a AVAP, ela já contratava e fazia o processo seletivo. Que é diferente, por exemplo, às vezes a empresa, sei lá, uma Cesfert ou de Minas, ela tem um processo seletivo próprio. A gente não interfere nisso. A gente indica a pessoa com deficiência para que ela avalie essa pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa que tem render e tudo mais, e a gente apoia para que ela entre com todo o apoio, porque a gente às vezes entende que a dificuldade de alguma empresa é falta de informação, é falta de acesso a essa pessoa com deficiência, que às vezes está escondida, ou às vezes essa pessoa com deficiência infelizmente não teve o apoio necessário para compreender o que é trabalho, o que o mercado de trabalho exige. A gente tem todo esse apoio anterior. Não, isso é muito bacana. Eu percebi aqui que vocês têm essa conversa, as pessoas têm que primeiro entender esse universo do trabalho, como é que funciona, e aí, a partir dessa conversa, vocês começam a orientar em razão da deficiência que a pessoa tem, né? Isso. Eu lembrei agora, eu tenho um amigo que trabalha comigo, e ele passou em um concurso, ele trabalha junto comigo no fórum, ele é oficial de justiça, e ele tem deficiência, teve um AVC,
E eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, que ele prestou um concurso duríssimo, passou e hoje exerce a função com muita dignidade, com muita competência, né? E passou por um problema bem difícil na vida dele e reorganizou a vida dele. O serviço público também tem legalmente essa condição. Vocês têm esse tipo de orientação ou não lá para isso ou não? Sim, a gente tem todo esse tipo de orientação, porque às vezes a pessoa vem querendo esse tipo específico, né? A gente trabalha muito com a empresa no sentido mais setor privado, mas a gente também apoia, às vezes a pessoa quer uma orientação, a gente dá todo esse suporte, porque a gente tem uma bagagem nesse sentido e já compreende. A pessoa que está com dúvida pode chegar para a gente, que a gente apoia também. Mas nosso foco é principalmente aquela pessoa que quer entrar no mercado de trabalho formal mesmo, competitivo. Certo. Até porque o nome do projeto é o Projeto de Emprego Apoiado, de apoio à inserção da pessoa com deficiência no mercado competitivo. Então é mais no sentido que a gente entende que a pessoa com deficiência tem tanta capacidade contra os demais. Entendi. Então acho que esse é o desafio, né? Esse é um desafio, porque muitas vezes a pessoa que tem a deficiência, ela tem um problema de estima. Exatamente. De baixa estima. Então, assim, eu acho que o desafio de vocês é motivar, dizer que essa pessoa é possível, é capaz, você pode vir aqui que pode aparecer uma oportunidade para vocês. Exatamente. Então, acho que isso que é bacana que vocês têm que fazer. E ajudar a empresa a explorar isso, porque às vezes a empresa não entende. Às vezes eu quero falar sobre isso, sobre as empresas, mas eu vou deixar para o último bloco, que eu vou perguntar o seguinte. Assim, o emprego apoiado, e eu acho que tanto a empresa precisa do apoio, quanto o empregado. Sim. A questão do empregado, eu acho que já está bem clara, que vocês recebem, fazem uma palestra, tem profissionais, psicólogos, né? Isso? Sim, terapeutas. Isso. É um acompanhamento individualizado mesmo. Então, às vezes a pessoa lá está querendo trabalhar. Mas é enquanto está procurando emprego, esse acompanhamento, ou depois que está trabalhando também? Depois, principalmente depois, que é aí que entra o X da questão. Porque às vezes ela precisa de orientação para permanecer no emprego, às vezes está acontecendo alguma coisa, uma situação que ela não entendi. Ela deu uma travada, olha, eu não vou conseguir fazer. Então ela corre lá no escritório e fala, gente, eu não sei, por exemplo, mexer no computador, eu esqueci, e aí vocês podem, de repente foi um choque, tem alguém lá que pode orientar. Até a gente vai antecipar isso, porque quando uma pessoa entra no mercado de trabalho, por exemplo, ela entra em uma empresa que a gente tem uma parceria, aí passou na seleção, muitas vezes antes da seleção se dá todo o apoio. Às vezes a pessoa não sabe abrir uma conta, às vezes ela não sabe fazer o trajeto de ir para a seleção. Então tudo isso... Fazer os exames tem que fazer. Exatamente. A gente está, algumas inserções estão acontecendo aqui na Baixada e a técnica de pré-operado vai até o local do cartório para a pessoa conseguir renovar a questão da carta, da moradia, para estar de acordo com o que a empresa está pedindo. E também vai junto no banco para apoiar nisso, faz o trajeto, é um trabalho completo e não para aí. No primeiro dia, a gente acompanha essa pessoa porque a gente entende que o emprego apoiado é muito segurança. Então, dá segurança à pessoa com deficiência e dá segurança à empresa, esse acompanhamento que a gente faz. Sobre a empresa, nós vamos falar no próximo bloco, vou fazer um intervalo, e é exatamente isso. Legalmente, como é que a empresa faz, enfim, tem várias respostas aí que a gente precisa ter e o Marcos acho que vai dar para ela no próximo bloco. Não sai daí não. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móveis. Terceiro bloco do Papo na Polo, você já sabe, eu estou recebendo aqui o Marcos Vinícius, que é coordenador do ITS, Instituto de Tecnologia Social. A gente está falando sobre emprego apoiado. Se você conhece uma pessoa que tem deficiência e não está conseguindo trabalhar, tem muita gente sem trabalhar, né? Então, mas é uma entidade que promove, que dá apoio a essas pessoas que precisam. Já falamos bastante coisa aqui sobre a condição do empregado. É possível, você pode acreditar, procura eles na Galeria Angelina. Isso, 2166 é o primeiro andar, está na sala, desculpa, segundo andar, na sala 23. Galeria Angelina, aqui na 9 de abril, 2166. Isso. Isso, segundo andar. Qual é o horário de atendimento lá, hein? A gente atende lá das 9 às 18 horas. Das 9 às 18 horas. Isso. Dá uma repassada aí para você que está chegando agora, tá ok? Bem, e a empresa, hein? Como é que a empresa se apresenta para isso? Ou também é uma tarefa de vocês? Como é que funciona esse processo? Isso. A empresa ela tem, no sentido
do Ministério do Trabalho é responder à lei de cotas. Então, ela tem um percentual que ela precisa empregar a pessoa com deficiência também. Mas também tem empresas que já vêm além, vêm no sentido de inclusão mesmo e, tendo ou não a cota em dia, ela inclui a pessoa com deficiência porque ela vê o potencial dessa pessoa. Você acha que isso é uma coisa nova para o Brasil? E como é que eu estava imaginando o seguinte, e a Selma está ali no bastidor, ela me falou o seguinte, eu acompanhei uma pessoa para o primeiro dia de emprego. Uma coisa é vocês acompanharem a pessoa e acompanhar a empresa para receber essa pessoa. Como é que é feito esse trabalho? Sim, Não sei se é feito também, né? Desculpa. Sim, é feito porque a gente entende que a pessoa com deficiência precisa de apoio e a empresa também. Porque a gente entende que a lei de cotas ela tem um sentido mais coercitivo, enquanto a gente busca a compreensão mesmo. A gente entende que às vezes a dificuldade é de falta de informação, não de preconceito, não às vezes de resistência. Porque o que mais o complicador maior que a pessoa com deficiência muitas vezes enfrenta são as barreiras atitudinais, que aí a pessoa não tem nada a ver com a deficiência dela, não tem nada a ver às vezes com acessibilidade, tem que ver com atitude. Certo. Então, às vezes a pessoa com deficiência tem uma deficiência, por exemplo, intelectual. Existe o senso comum que essa pessoa vai ser agressiva, que não vai se portar de acordo com o que é necessário do Isso profissional. em relação, não sei, é possível ter um papo com os empregados que vão receber essa pessoa lá na empresa? Sim, é possível ter isso? Faz isso. É justamente o técnico de emprego apoiado, ele acompanha essa pessoa com deficiência no primeiro dia, no segundo dia e por aí adiante, quanto a pessoa necessitar de apoio. Porque eu imagino esse desafio. Primeiro tem o desafio da pessoa. Poxa, eu vou trabalhar. Principalmente quando é o primeiro emprego, você quando vai para o seu primeiro emprego, a gente vai tremendo, não sabe como as pessoas vão te receber, não sabe como é que vai ser o seu desenvolvimento no local. Exato. Imagina para a pessoa com deficiência. Então, imagina o que ela imagina de como as pessoas vão receber ela, né? Exatamente, né? Teve uma vez, um exemplo bem concreto, que eu como técnico de emprego apoiado, que eu estou atuando como coordenador de técnico de emprego apoiado nesse projeto. Mas eu iniciei como técnico de emprego apoiado em 2015. Certo. E nesse acompanhamento que eu estava fazendo dessa pessoa com deficiência específico, era uma pessoa com deficiência intelectual. Aí eu cheguei, estava acompanhando, eu estava percebendo que quase ninguém falava com ele. Eu orientava e tudo mais, ele ficava lá parado, eu estava apoiando, orientando, mas assim, o técnico de pré-apoiado, ele quer que a pessoa tenha um elo com a empresa, não ainda com o técnico, ele quer que ele deslance com a empresa. Certo. Aí eu fui percebendo, aí eu conversei com os gerentes o que estava acontecendo. Aí o gerente, a equipe estava achando que ele ia ficar bravo, que ele não ia entender as orientações, que era mais para deixar ele quietinho lá. Aí o que foi feito? Uma sensibilização explicando que no caso da pessoa com deficiência, e especificamente dele, a dificuldade dele era acadêmica. Ele não sabia algumas equações, não sabia algumas questões mais técnicas complexas. Precisava de um pouco mais de apoio, mais orientação, ele respondia bem, não era uma pessoa agressiva, era uma pessoa bem estabilizada. Então, essa sensibilização com a equipe foi realizada para que ela receba essa pessoa bem. Como é que está sendo a resposta das empresas aqui na nossa região em relação a esse projeto? Como é que é a resposta? Em relação ao projeto, é positiva? Quem emprega, muitas vezes, emprega de novo? Sim, sim. A gente tem uma história bem bacana aqui. Algumas empresas, e assim, as empresas realmente elas entendem esse apoio que a gente fornece, que é para apoiar mesmo. A gente não tem esse viés de avaliação da empresa e tudo mais. A gente entende e trabalha muito bem junto com o RH, entendendo o nosso lugar, o lugar da pessoa com deficiência e o lugar da empresa. E todo mundo está bem nessa relação. A receptividade é bem grande porque a gente muito assegura aquela questão da alta rotatividade, que geralmente a pessoa com deficiência não para no emprego, aí ou sai por causa de R$10, ou alguma coisa acontece, ou tem alguma questão de comportamental mesmo, que aí é mandada embora. Então a gente apoia para que isso não aconteça, porque a gente tem todo um apoio antes. Porque o diferencial é acompanhar no momento de inserção mesmo. Certo. E a empresa, você falou que ela tem cotas. Muitas empresas não sabem?
As empresas geralmente sabem que tem cotas. Algumas empresas sabem que, desconhecem até que, não tendo a obrigatoriedade da cota, pode sim incluir a pessoa com deficiência. Ah, entendi. Isso. Olha, não tem a cota aqui para esse número, mas se eu quiser empregar, não tem problema nenhum. Exatamente. E são trabalhadores que, assim, geralmente eles aceitam e ficam firmes e fortes. Eles têm histórias muito boas nesse sentido. Falando em histórias, vamos ver algumas histórias boas. Tem aqui no livro. Eu vi que vocês editaram esse livro aqui. Isso. E ele acho que demonstra exatamente sobre isso, né? Pessoas, eu vou abrir aqui, viu, Francisco? Depois eles vão mandar para nós. Olha, tem histórias aqui de pessoas que acabaram superando e mostrando como é que a vida dela mudou, como é que está. Você abriu nos casos bem bacanas, que nem o da Adriana e desse do Elvis. O Elvis é uma pessoa com deficiência física, mas que atua como meio oficial de eletricista. E geralmente nos centros comuns a gente fala, a pessoa com deficiência física não pode trabalhar um trabalho um pouco mais braçal. Mas ele tem total potencialidade, está na Manserve muito bem lá. Tem também, esse daí eu já não acompanhei muito. Tá. Agora, como é que fica? Se a empresa, assim, a empresa também pode procurar vocês, é isso? É assim, minha empresa, eu queria dar uma oportunidade, tem um número X aqui de pessoas, eu queria dar uma oportunidade para essas pessoas. Qual é o caminho da empresa? A empresa, ela pode entrar em contato com a gente está lá, a gente pode passar os contatos para vocês, né? Vamos lá, passar os contatos. Vamos lá que a gente já vai aparecer aqui no vídeo. Então, isso. É aquele primeiro mesmo, né? Avenida 9 de Abril. Isso. 2166. 2166. A gente também está na sala 23, né? No segundo andar. A gente também está em Guarujá. Também, a gente está lá na Ademar de Barros. Tem um contato que pode ser feito pela rede social, um e-mail, como é que funciona? Tem sim, tem sim. Pode passar para a gente? Sim, é o ITS Brasil, @itsbrasil.org.br, é o contato básico, né, que a gente tem. E também tem os contatos que pode ser o Marcos, @itsbrasil.org.br, que é o contato mais imediato que você pode acessar a gente. Tem página na rede social? Tem. Qual é a página? Isso. É Emprego Apoiado. Agora eu não vou saber no Facebook. O login, mas eu sei que você digitando ITS Brasil no Facebook já aparece. Olha, ITS Brasil no Facebook, você digita aí, porque lá tem fotos, tem casos, algumas coisas assim, é isso? Tem o dia a dia? Tem vários, tem eventos que a gente faz, até do evento do caso de lançamento do livro, a gente também tem. É bem, assim, está bem completo lá. E o ITS não tem só esse projeto, tem também outros projetos que também estão atuando, principalmente em São Paulo. Tem um telefone? Também. Sim, tem sim. Qual que é? É o 3323-5013, que é aqui de Cubatão. Certo. Ele estava explicando para mim que tem projeto no Guarujá, tem projeto aqui em São Paulo e tem projeto em Cubatão. Sim. Marcos, nosso tempo acabou, queria agradecer demais a sua presença, desejar sucesso para vocês. Gente. Então, gente, olha, Facebook, ITS Brasil, é isso? Isso mesmo. ITS Brasil. Esse telefone que o Marcos passou, ou na Galeria Angelina, 2126, 2166, sala 23, aqui em Cubatão. Nós estamos falando de Cubatão porque as empresas da cidade podem procurar e aí se orientar. Eu acho que é uma grande oportunidade. Queria agradecer a Selma, a Fátima, que estão ali no bastidores, acompanhando a gravação, e ao Marcos por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação recebê-lo. Obrigado, viu? Obrigado, e a gente agradece muito, que isso é muito importante para que a inclusão de fato aconteça. Esse projeto é um projeto que apoia a busca da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A gente tem metas, a gente apoia de forma gratuita, mas o grande fruto do projeto inteiro do ITS Brasil, se você for acessar o ITS Brasil e tudo mais, a gente compreende que a gente busca fazer pontes para que a sociedade atravesse de seus problemas para suas soluções. E esse é o foco do emprego apoiado para a pessoa com deficiência. Beleza. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esta edição termina por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.